Deus abençoe você que me ouve, você que me acompanha e você que está chegando agora. Está começando mais um episódio do nosso estudo bíblico, aqui no iFé, Conectados com Deus. E hoje vamos estudar o livro de Efésios, capítulo 6. E o estudo de hoje denomina-se A Importância da Obediência. E hoje nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 9. Me acompanhe, por favor. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, a fim de que tudo corra bem com você e você tenha vida longa na terra. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Verso 5. Servos, obedeçam aos seus senhores, terrenos como a Cristo, com respeito, temor e sinceridade de coração. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles observam, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam com boa vontade, como quem serve ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja servo, seja livre. Vocês, senhores, tratem os seus servos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e com ele não há favoritismo. Para você que está ouvindo esse capítulo 6, mas não escutou os capítulos anteriores do livro de Efésios, como sempre digo, sugiro que inicie lá do capítulo 1, porque é uma carta onde cada capítulo se encaixa com o outro, então fica mais fácil de compreender o texto quando você vai lá do capítulo 1 até chegar aqui no capítulo 6. Até porque esse capítulo 6 ele inicia falando a respeito desses deveres, da obediência de filhos para pais e também da questão da responsabilidade dos pais para com os filhos. E a gente viu que no capítulo 5 já aprendemos a respeito do matrimônio, de como o homem deve tratar a sua esposa, de como a esposa deve tratar o seu marido. Por isso que é importante seguir aí na sequência correta para ter um maior entendimento da mensagem de Deus. Então, se você ainda não acompanha os outros vídeos, nosso canal, o iFé Conectados com Deus, no YouTube, no Spotify, seja abençoado através da ministração da palavra da verdade. E agora vindo aqui para Efésios capítulo 6. O estudo de hoje, denomina-se a importância da obediência. Porque aqui no capítulo 6 ele inicia-se então mostrando como é importante a questão de obedecer. Nós temos um compromisso, podemos dizer que vertical e horizontal. Compromisso vertical é de baixo para cima, é com alguém superior, como se uma hierarquia. Quando a gente consegue ver em âmbito profissional, em âmbito familiar, existe uma hierarquia. Existe, nós que somos filhos, temos os nossos pais, temos ali pessoas responsáveis por nós, ou dentro de uma empresa também, de uma organização, temos uma chefia no qual existe então essa hierarquia. Então nós temos um Deus que está nos céus que é acima de nós. Então nós temos uma responsabilidade vertical, que é de cima, de baixo para cima. Mas nós também temos uma responsabilidade horizontal, de que é para pessoas que estão ao nosso lado, que estão no mesmo nível que nós, que são seres humanos como nós. E a gente entende aqui, então, que essa obediência, essa responsabilidade, ela é importante, porque nós precisamos amar ao Senhor, então esse amor de forma vertical, ele precisa acontecer, mas ele também precisa acontecer na sua forma horizontal. De nada adianta nós amarmos a Deus e não amarmos o nosso próximo. De nada adianta nós amarmos o nosso próximo e não amarmos a Deus. Então, é importantíssimo a gente compreender isso. E esse capítulo 6, Paulo vai falar um pouco a respeito disso. E ele começa, então, orientando a todos aqueles que são filhos. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. E ele vai dizer, ele vai citar um trecho do Antigo Testamento. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, a fim de que tudo corra bem com você e você tenha
vida longa na terra. Então esse trecho, ele é lá do Antigo Testamento, mas em específico lá em Deuteronômio 5,16, que quando Deus está ali ensinando para Moisés cada um dos mandamentos, e Moisés escreve isso, que o filho deve honrar pai e mãe, porque tudo vai correr bem na vida dele e ele vai ter vida longa na terra. Então é o primeiro mandamento com promessa. E por isso que é muito importante. Não sei que se você que me ouve ainda tem o seu pai, ainda tem a sua mãe, se tem alguém na qual você tem aí um estilo de subordinação, de responsabilidade, mas honre. Honre, principalmente você que tem o seu pai, que tem a sua mãe, independente de como é o tratamento deles para com você, precisa honrar, porque é um mandamento com promessa. Se você quer ter vida longa na terra, se você quer ter uma vida plena, que tudo corra bem na sua vida, você precisa honrar as pessoas a quem se deve honra. Então é importantíssimo a gente entender isso. Mas é interessante que Paulo também dá um alerta aos pais. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, para você que é pai, para você que é mãe, para você que tem aí alguém em sua responsabilidade, pode não ser também, né, um vínculo familiar, um vínculo sanguíneo, mas se você é um líder, se você é um chefe, de alguma forma aí pessoas se sujeitam a você, saiba que é isso, não pode irritar, provocar, pirraçar as pessoas, porque não é isso que Deus espera de cada um de nós. E agora a gente vem então para essa mais uma analogia aí a respeito de alguém que está acima de outro, pode ser em âmbito profissional, pode ser em âmbito familiar, no meio de amigos também. E ele vai dizer: servos, obedeçam aos seus senhores terrenos como Cristo, com respeito, temor e sinceridade. Ele vai dizer: olha, como servos de Cristo, faze de coração a vontade de Deus, sirvam com boa vontade, como quem serve ao Senhor e não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja servo, seja livre. Isso aqui é importantíssimo e eu, inclusive, vou compartilhar rapidamente um testemunho que tenho a respeito deste tema, porque muitas vezes a gente recebe ordens de pessoas, pode ser dos nossos pais, pode ser de algum chefe, de alguém, de alguma autoridade policial, de alguma autoridade aí, né, dentro de um âmbito público, e muitas vezes para a gente aquilo não é justo, aquilo não é coerente, e a gente tende a não querer obedecer, não querer respeitar. E eu, certa vez, em um trabalho que eu estava, recebia ordens ali muito injustas de uma chefia, e eu queria dar um basta, queria ou ofender a pessoa, ou sair daquilo, abrir mão de tudo que eu já tinha construído naquele lugar. E eu me lembrei justamente desse versículo, que tudo que eu fizer, eu tenho que fazer como se fosse para o próprio Cristo, porque eu sei que é Ele que vai me recompensar. Então eu mudei a minha mentalidade. Eu poderia ter ofendido aquela pessoa, poderia ter jogado tudo para lá, mas eu me lembrei da palavra de Deus. E é interessante porque a Bíblia diz lá em Salmo 119, versículo 11: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando a gente tem o conhecimento da palavra de Deus, sempre que a gente vai tomar uma decisão, a gente recorre à palavra dele que já está dentro de nós. E normalmente a gente consegue tomar a melhor decisão por conta disso, a melhor decisão de forma bíblica, e isso agrada a Deus. Então, neste momento, eu tinha vontade de fazer tudo que não fosse do agrado de Deus, mas eu lembrei desse versículo: eu preciso fazer como se fosse para Cristo. Então essa ordem que eu estou recebendo, por mais que eu fique chateado com isso, mas eu vou fazer aqui o meu melhor como se fosse para o próprio Cristo, porque é Ele quem vai me recompensar. Não é essa pessoa que eu considero como injusta, como uma pessoa de má conduta, mas sim eu vou fazer o melhor como se fosse para Cristo. E é justamente isso que essa palavra está nos ensinando. Então, em algum momento, você também vai passar por isso, se já não passou como eu, e vai ter que decidir: poxa, essa pessoa não merece que eu faça o meu melhor, essa pessoa não merece a minha obediência, mas eu vou fazer como se fosse para o próprio Cristo, porque é Ele quem me recompensa. E Paulo também vai finalizar então esse trecho
também informando para aqueles que têm seus subordinados, para aqueles que têm aí um poder acima de outras pessoas, ele vai falar: senhores, tratem os seus servos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus e com ele não há favoritismo. Então nós não podemos fazer acepção de pessoas. Se você tem pessoas ali sob a sua autoridade, pode ser os seus filhos também, não faça acepção de pessoas, tratar uma pessoa de um jeito, outra pessoa de outro. Isso traz uma rejeição para a pessoa que sente que existe favoritismo, que é tão ruim. Isso pode ser dentro do trabalho, pode ser dentro da própria casa. Infelizmente a gente vê muito isso, filhos que são favoritos e os pais deixam isso muito claro. Então um sempre fica ali de lado, acaba sendo rejeitado, acaba recebendo menos amor, e isso não pode acontecer. Então, independente da área que você esteja, que você atue, independente de qual área da vida, eu creio que você vai se identificar de alguma forma aqui em alguma dessas características, se você é filho ou filha, se você é pai ou é mãe, ou se você tem autoridade sobre alguém, ou se você também está sob a autoridade de alguém. Eu creio que você vai se identificar e que essa mensagem possa te ajudar a caminhar de fato no caminho que o Senhor espera de cada um de nós, porque esse é o objetivo desta mensagem de Paulo para as nossas vidas. E que nós possamos refletir acerca disso e conectarmos com Deus neste dia. Este foi o estudo bíblico do iFé, Conectados com Deus. Que Deus te abençoe.